Pois pronto, é isso aí. Fica para a segunda parte. Então, voltando para a segunda parte, né? Que a primeira a gente já teve. Que é um novo vídeo, viu? É a continuação. Né, Maria? Né? Hein? É ou não é? Ai, que linda. Então, pronto, gente. Aí, então, meu pai adoeceu, né? E minha mãe ficou naquela peleja. Aí eu me lembro também que nós morávamos numa casa, né? Aqui é só lembrança de quando eu era pequena. Aí nós morávamos numa casa que, nessa casa, ela ficava no meio da rua, assim, no meio da rua. Na localização, é assim, ó, duas ruas aqui, uma lista de casa aqui, outra lista de casa aqui, e aqui no meio passava a rua. E no meio da rua aqui, ó, passava um esgoto. E a nossa casa estava justamente onde passava esse esgoto, ou seja, na lateral do esgoto. O esgoto passava no meio da rua e nossa casa estava aqui, desse lado aqui. Aí eu me lembro que... me contaram, eu acho, que aí chovia, não, eu me lembro também, chovia e enchia a casa de água, ficava assim, uns 4 dedos de água no pé da cama, que eu me lembro, que a gente enchia, quando a gente amanhecia o dia, ó, a casa tava cheia de água no chão, assim, uns 4 dedos de água, né, e a gente lá, temos que ficar nessa casa. Aí, o que acontece? Aí, como o esgoto passava do lado, aí me disseram que um dia minha irmã desceu, coitada, ela tava brincando, banhando na chuva, pensar que não a água, e era água, parecia uma cachoeira. Desceu, que levou a minha irmã, que foram pegar minha irmã lá na outra rua. Foram pegar ela lá na outra rua lá, que ela desceu no esgoto, que foram pegar ela lá embaixo, já na outra rua. Ela varou assim, ó, no esgoto descendo, tinha uma enxurrada de água. Aí cataram ela e trouxeram. Já na outra rua, risca da menina morrer afogada, olha só. Mas Deus não deixava, porque Deus, ele livra os bêbados e livra as crianças. Aí então nós morávamos nessa casa que enchia de água, né? E detalhe, essa casa não era nossa. A minha mãe disse que nós morávamos numa casa que era alugada ou emprestada, sei lá. E aí foram e deram essa casa lá, deram essa casa pra ela morar, né? Ela morava em outras casas pra lá, né? E aí não tava dando certo, né? Aí ela foi e ganhou essa casa, que era uma casa do conjunto habitacional, Coab o nome, né? Conjunto habitacional, não sei das quantas. Aí, o nome lá era Coab. Aí deram essa casa pra nós morar, que é essa que eu tô contando da enxurrada, entendeu? Que enchia de água. Deram pra nós morar. Era um conjunto de casa que fizeram, mas faltou fazer essa parte lá da estrutura da água pra não encher as casas, né? E aí enchia a nossa casa de água. E aí minha mãe, aí como era um conjunto e deram pra ela, depois todo mundo teve direito de ficar com essas casas, né? A princípio parece que pagavam um valor por essas casas. Depois não precisava mais pagar por essas casas. Então a minha mãe ganhou a casa pra ela ficar, né? Então se era dela, ela podia fazer o que ela quisesse. O que ela fez? Ela vendeu. Ela vendeu a casa. E parece que muita gente vendeu também a casa. Não tava gostando e se mudava e vendia, né? Aí o que minha mãe fez? Ela foi e vendeu essa casa, já que tava entrando água, né? E não dava pra nós, com criança pequena. Eu sei que ela achou um filho de Deus que comprou essa casa. E eu ainda me lembro. O que foi, Maria? E eu ainda me lembro que, que o pessoal que comprou a casa ficou na mesma casa que nós, né? Foi até engraçado, que era um senhor com a família dele. Que tinha outras crianças, né? O senhor tinha outras crianças e a mãe tinha as crianças dela. Então a gente ficou todo mundo na mesma casa, entendeu? Todo mundo assim, na mesma casa. Aí diz que dormimos todo mundo nos colchões. Essa parte eu me lembro. Botou os colchões no chão, aí porque assim, a mãe vendeu e nós tinha que desocupar a casa. Mas a mãe ainda não tinha feito o negócio na outra casa que minha mãe tinha encontrado num bairro bem perto, que é a feirinha, que já nós chegamos na feirinha. Aí minha mãe chegou e tinha comprado essa casa, mas não tinha dado tempo ainda do homem entregar a casa na data certa. E a casa que a minha mãe tinha vendido, nós tinha que entregar, entendeu? Aí o que fez? O homem veio, né? Não, seu menino, o senhor venha, fique aqui, que nós já vamos só esperar a outra casa nossa desocupar, então fica todo mundo aqui, depois a gente vai pra nossa e o senhor fica aqui. E foi isso. Aí eu me lembro que a gente dormiu todo mundo nos colchão, no chão, não tem? Os filhos do homem lá com a gente, todo mundo dormindo na mesma casa, até nós ir pra nossa casa. Aí um belo dia, acho que não foi uma semana, não sei, como eu era pequena, foi pouco tempo, eu só me lembro de ter dormido uma noite desse jeito. E aí a minha mãe logo já achou essa outra casa, que ô casa linda. Aí a outra casa era melhor, numa rua melhor, mais organizadinha, entendeu? Era uma mini favelinha. E eu me lembro que eu fiquei tão feliz, porque na outra rua tinha muita criança, entendeu? E a nossa casa tinha uma cerquinha na frente, era toda bonitinha. Queria eu ter uma foto, porque aqui na minha cabeça eu tenho uma foto. Era bonitinha, tinha cerquinha na casa, entendeu? Era bem bonitinha.
E tinha umas florzinhas, eu me lembro que tinha umas florzinhas na frente, tinha um jardim, tipo jardim, era a casa mais bonitinha da rua, entendeu? Tinha uma cerquinha, tinha um jardim, ela era pintada de verde, tinha uns pauzinhos assim nela, era pintada de verde com branco, se eu não me engano. Aí fomos pra essa casa. Quando a gente chegou nessa casa lá, era uma feirinha. Dizem que lá era uma rua que antigamente era um cabaré. Era um cabaré dos infernos, diz que lá tinha um monte, as casas tudo diz que era um cabaré. Só que quando a gente foi pra lá, já não era mais um cabaré, tinha virado uma rua, ou seja, tinha tirado todas as putas. Tá bom. Da rua e já não era mais um cabaré, era uma rua normal, com gente normal, que realmente, eu nunca tenho me lembrado de rapariga lá não, a não ser a mulher que era rapariga mesmo, mas era zero decente, a rapariga decente. Mas era uma rua animada demais, gente. Ixi, pensa numa rua animada, pensa numa rua legal, pensa numa rua bacana. Então, assim, aí eu me lembro disso. Aí a gente mudou pra lá. Aí a nossa vida já começou a mudar. E nesse meio tempo que a gente mudou, antes da gente mudar, eu pulei uma parte aí, né? Antes da gente mudar, né? Antes da minha mãe vender essa casa, o meu pai morreu. Eu tinha 4 anos de idade, meu pai morreu, né? Ou seja, ele adoeceu quando eu tinha 7 meses. E quando eu completei 4 anos, ele morreu, né? Aí meu pai morreu, aí eu me lembro dessa parte também, eu me lembro, né? Que aí ele foi pro hospital, não voltou mais. Aí quando ele voltou, foi dentro de uma ambulância, né? Aí eu me lembro que a ambulância parou na frente de casa, né? E tava eu e outras crianças brincando na frente de casa, outros amiguinhos lá brincando. Aí eles disseram, olha, ali dentro daquele carro tá o teu pai, e ele tá morto. E eu lá sabia mesmo o que era isso, morto. Porque no caso, a minha mãe, ela conta também que como nós era pequeno, ela não fez velório, não deixou. Porque lá no Brasil é comum a gente botar o defunto no meio da sala, né? Bota o defunto no meio da sala e fica velando, ou seja, só enterra no outro dia, porque é pra ter certeza que o defunto morreu, né, Maria? Pra ter certeza que o defunto morreu, você passa a noite velando ele, né, que chama-se velório o nome, e aí você fica lá velando aquele defunto até o outro dia. Quando dá no outro dia, você... Às vezes ele morreu assim hoje, aí ficou no hospital, né? Chegou do hospital, já é de tardezinha, né? Aí você pega, bota o defunto lá na sala, igual um bolo de casamento, bota ali tchum na sala e fica lá a noite toda. Aí bebe café, aí conversa, aí conta história, e aí vem quando um chora, quando é muito querido chora, quando não é muito querido não chora muito não. Aí conversa ali. Alguns velórios tem drama até demais, é choro, é pessoa passando mal e é dando remédio, que eu não condeno, mas tipo, é uma coisa que você tem que se conformar. E quando é morte, assim, que a pessoa tá doente, a gente se conforma, né? Porque tipo, a pessoa tava doente, então a gente tem na cabeça da gente que a pessoa sarou. E que se ela tava sofrendo quando tava na vida, ela agora já não tá mais. Então tipo, meu pai, eu acho que ele sofria, né? A minha mãe disse que ele era muito trabalhador, né? E eu acho que ele sofria, porque ele pensava, oh meu Deus, eu nunca mais vou trabalhar, e vendo os outros vivendo a vida, e ele ali parado olhando na janela, 4 anos desse jeito, entendeu? Então se ele tinha algum erro pra pagar, ele pagou ali, sentado na cadeira olhando a vida se passar, porque eu acho que também é assim, a gente antes de morrer paga algumas coisinhas, não paga só depois que morrer não, paga em vida mesmo. E aí então aí a minha mãe, voltando de novo, lá vai saindo do raciocínio, aí minha mãe disse que não teve velório porque nós era pequeno, e isso ia chocar, né? 4 crianças dentro de casa com um defunto. Não, ela disse, não, eu prefiro não fazer isso aí. Vamos só passar lá na frente de casa, né? Eu acho que ela foi pegar alguma coisa, um documento, sei lá. E aí ela parou a ambulância. Parou a ambulância lá na frente de casa. E aí os coleguinhas disseram, teu pai tá morto ali dentro. E aí eu olhei e realmente tinha um caixão, né? E eu me lembro que eu vi o caixão lá dentro. E depois a minha mãe vazou pro cemitério, lá mesmo a minha mãe enterrou sozinha, eu acho que não foi nenhum de nós, eu não me lembro de ter ido nenhum de nós não, só me lembro que a ambulância parou, e aí levaram, e aí depois pronto, vida que segue. Como eu era pequena, não ouvi mais falar nisso, não vi muito choro, não vi muita história de teu pai morreu, não me lembro dessa parte, só me lembro do ambulância chegando na frente de casa, o coleguinha dizendo, teu pai tá morto lá dentro, né Maria? Aí, foi isso, né? Então, aí depois que meu pai morreu, né, aí a gente ficou mais um período nessa casa, e eu acho que até por isso minha mãe quis mudar, né, além da casa cheia de água, minha mãe pegou e disse, não, vamos sair daqui e vamos para outro lugar. E aí a gente foi, que não era muito longe, era próximo a Coab, da onde a gente tava, da feirinha, né, que o nome lá era feirinha, um era Coab, né, e o outro era feirinha. E pense, nessa feirinha era uma feirinha da alegria, era tipo a praça
do Carlos Alberto. Era lá essa rua, pensa numa rua animada. Vixe Maria, tinha gente, e a gente vivia nas casas alheias, entendeu? E era uma porta do outro, era brincando. A mãe era mais chata, que ela não deixava a gente brincar, não. Chegava na porta, ela dizia, o que você quer? Ah, chama a Preta pra brincar, que no caso, meu apelido lá era Preta, né? Meu nome é Francisca, mas meu apelido era Preta. E pensa que eu gostava desse apelido aí. Hoje em dia que ninguém me chama mais assim, porque era só o pessoal de lá, né, que me chamava. Aí, aqui é Francisca, pra tudo quanto é Francisca, e antes eu nem gostava desse nome, mas agora eu gosto. Agora, aqui em Portugal chama mesmo Francisca, eu acho esse nome tão bonito, né? Pela boca deles aqui chamando é bonito. Tem uns que chamam que é feio, mas tem uns que chamam Francisca que é eu mesmo que você tá chamando. Então, aí foi isso, aí a gente mudou pra essa outra casinha, né? Que graças a Deus foi uma casinha bem legal, era bem organizado. E aí lá vai, a mãe com 4 filhos, mais uma criança. Aí nesse meio tempo, que meu pai morreu lá, né, na outra casa, nessa anterior, e nesse meio tempo também, eu não sei qual foi a parte, a minha mãe já não tava mais lavando roupa pros outros. Ela tava trabalhando numa escola, ela dizia que era uma escola justamente de doutor, que formava doutor, que ela disse que tinha até um bebezinho dentro de vidro, tinha um esqueleto. Tipo, era uma escola de formação de médico, né? Lá onde a gente morava que tinha, mas é bem antiga mesmo. E aí ela disse que estava trabalhando lá, né, de zeladora, né? Nesse meio tempo, eu não sei qual foi a parte, ela começou a, já não lavava mais roupa pros outros e trabalhava de zeladora. E aí, beleza, ela trabalhou de zeladora, era numa escola, ela falou. Que era, eu acho que era a escola justamente de medicina, porque tinha esse esqueleto, o bebezinho, cobra dentro do vidro, um monte de coisa sinistra. Uma vez ela me levou mesmo lá, esse esqueleto tava lá sentado com um jaleco, assim, era bem engraçado, né? A gente, quando é pequena, as coisas é bem interessante, né? Mas se bem que depois que eu cresci, nunca mais vi um esqueleto desse assim, não, de coisa. Uma hora eu tenho que ir em algum lugar pra me filmar um esqueleto desse, porque é interessante depois a gente ver como grande, né? Porque eu vi que eu era pequena. E aí o esqueleto tava lá sentadinho assim, né? E botava um jaleco nele. E também eu vi ele em pé lá, mas eu era pequena. E vi um bebezinho dentro de um vidro, assim, ó, era engraçado. Um vidro cheio de álcool com um bebezinho morto, não tem? Aí era cheio dessas coisinhas assim, cobra dentro do vidro, esse negócio todo, mas eu era pequena. E aí minha mãe era zeladora desse local lá, né? E nós aí passamos a morar nessa casa lá chamada Feirinha, né? E deixa eu acompanhar aqui meu raciocínio, porque eu escrevi aqui que é pra mim não me perder, que senão eu vou lá e depois eu tenho que voltar. Ah, aí sim, um adendo aqui, né? Como diz o povo. Vamos lá num adendo. A minha mãe, ela é maranhense, meus irmãos são tudo maranhense, né? Eles nasceram no Maranhão, só eu que sou paraense, que eu nasci lá no Pará. Ou seja, minha mãe é maranhense que migrou pro Pará, né, pra mudar de vida, porque lá no Maranhão ela catava coco também, ela quebrava coco, babaçu. A mãe é danisca, penso que a mãe é danada. Aí, lá em casa era todo mundo maranhense, só eu que sou paraense, né? E todo mundo, e outra curiosidade, todo mundo nasceu em casa. As parteiras faziam parto lá no Maranhão, né? Eles são tudo maranhenses, meus 3 irmãos são maranhenses, minha mãe é maranhense, o meu pai é do Maranhão também, eu acho. E a minha mãe, ela por isso que ela tem tanto dizer engraçado, não tem? E aí todos os meus irmãos nasceram em parto normal, em casa, em parteira, entendeu? Só eu que nasci no hospital. Aí, quando eu era pequena, ele me perguntava assim, de onde tu é? Eu dizia assim, eu sou hospitalense, porque eu nasci no hospital. Ai, que besteira. Aí tá, minha mãe, quando nós era pequena, né, aí ela arrumou esse serviço, ela já estava trabalhando lá nessa escola, que eu te falei, já não era mais uma máquina de lavar roupa, né? Então, gente, aí pra esse vídeo de novo, vou ter que acabar aqui, porque senão vai ficar muito comprido. E é isso, aí a gente mudou pra essa outra casa aqui. Esses vídeos são uma lembrança de quando eu era pequena, viu? E aí vai indo crescendo conforme o meu pensamento vai crescendo aqui, né? E é isso, aí a gente morava nessa outra rua, nessa outra casa. E no próximo vídeo aí vou continuar aqui, porque minha mãe, aliás, eu sou doida, porque a minha mãe também era doida. Então, filho de doido, doido é, né? Vocês acreditam que minha mãe casou com um homem, que o homem passou na frente de casa e conversou com ela e do nada eles foram morar juntos. Mas vai ficar pro outro vídeo, viu? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, dá tchau, Maria. Tchau.